Glória a Deus, meus irmãos. Aprove a Deus nós estarmos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo. Estamos falando das sombras, né? Estamos falando das sombras e realidades do candelabro. Vamos estar falando das duas testemunhas. Eu coloquei essa imagem aí interessante, né? Ao fundo do candelabro, lógico. E a questão do martelo, né? Aquele martelo em qual o juiz bate ali para executar a sentença. E esses dois ali representando as duas testemunhas. Estão representados por duas pessoas, mas nós vamos analisar durante o estudo se realmente são duas pessoas literais ou não, ok? Eu te chamo e te convido agora a participar deste estudo até o final e tire suas conclusões, né? Tudo embasado e pautado na Bíblia, ok? Então, eu te acompanho já também, a você que não é inscrito no canal, que se inscreva. E você, se gostar do vídeo, também te convido a dar um like, pois isso aí facilita, né, e eleva aí os padrões do vídeo para que mais pessoas também possam ser participantes também dessa revelação, ok? Então vamos lá, meu irmão. Vamos acompanhar este estudo, que eu creio em Deus que vai ser uma benção. Então estamos falando das duas testemunhas, mas antes de revelar, né, no candelabro quem são as duas testemunhas, precisamos tirar algumas dúvidas que são cruciais para um bom entendimento. E que dúvidas são essas? Que dúvidas são essas? Primeiro, o que é uma testemunha? Nós temos que saber, para falarmos de duas testemunhas no Apocalipse, nós temos que verificar a questão de testemunhas ao longo de toda a Bíblia. E o que vem a ser uma testemunha, né? Testemunha de quê? Você sabe o que eles vão testemunhar? Não sabe? Então, para que são testemunhas? Para que são essas? Para que servem essas testemunhas? E por que ter essas testemunhas? Nós vamos ver essa necessidade e vamos saber o porquê. São duas pessoas literais realmente? Você já parou para pensar? Muitos aprenderam que são duas pessoas que vão ali ressuscitar ou até mesmo, né, encarnar ou até mesmo aparecer ali no Apocalipse e executar o papel, ou seja, o ministério das duas testemunhas. Mas será que é isso mesmo? Eu te convido, meu irmão, a participar deste estudo até o final, para que você possa tirar suas próprias conclusões. Nós já temos a nossa. No final, nós vamos então confirmar através desse estudo qual é a verdadeira revelação dessa mensagem. Então, diante disso, o que é uma testemunha? Você sabe o que vem a ser uma testemunha? Pois é. Então é uma pessoa, né, ou um ouvinte que assiste ou presencia um fato, né, para atestá-lo, atestar a veracidade desse fato, diante de uma legalidade ou validade através da justiça ou pautada pela justiça. Então é quem assiste, quem presencia esse fato, e ele então confirma isso, né, o que ele está vendo, ou o que ele está assistindo, ou o que ele está presenciando, atestando ali a validade, a veracidade disso tudo. Então isso é uma testemunha. E então diante disso, se há uma testemunha, então é óbvio, né? Colocamos aqui, se vai haver testemunhas, consequentemente vai haver um julgamento onde Deus é o juiz. Eita! Mas vai haver um julgamento mesmo? Muitas pessoas acreditam que Deus é só amor, que vai salvar a todos, que Deus é amor, ele não vai condenar ninguém, não vai jogar no lago de fogo. Então tem pessoas até hoje que não acreditam de forma nenhuma que haverá um julgamento. E nem sequer colocam em suas mentes ou em sua cabeça que ele também é um juiz que vai julgar tudo isso. E para isso, primeiramente nós temos que provar que através da palavra que vai haver um julgamento, meu irmão. E nós vamos ler esses textos. É muito, muito, muito necessário a leitura desses textos. Justamente para a gente mostrar para essas pessoas que acreditam que Deus é somente amor. Deus, ele é amor, ele é misericordioso, ele é justiça, ele é juízo, juiz. Deus
Ele vai requerer de todos nós o bem ou o mal que nós fazemos através do corpo, como diz Paulo. Então vai haver sim, meu irmão, um julgamento. Nós vamos te mostrar nesse estudo que haverá um julgamento, na qual nós todos vamos comparecer diante dele para prestar contas. Vamos lá, ler Salmo, capítulo de número 9. Salmos, capítulo de número 9, de 1 a 8. Salmos, capítulo 9, de 1 a 8, ele diz... É necessário, irmão, tenha paciência que a gente lê esses textos, ok? Salmo de Davi para o cantor Mor, sobre Mutilabem, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as suas maravilhas. Agora veja, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito. Então veja, tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Presta atenção nessa fala. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Veja, tribunal julgando. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu arrastastes as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o quê? O seu tribunal para julgar, meu irmão. Então Deus preparou um tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. Então veja que Deus é justo, é amor, mas Ele vai julgar todos. Se Ele vai julgar, meu irmão, vai haver uma separação. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Salmos 96, 12, 13. Salmos 96, 12 e 13. Veja, alegrem-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com verdade. Então veja que vai julgar a terra, julgar o mundo com justiça. Então há um julgamento. Vamos prosseguir. Vamos ler os textos para ficar bem gravado na mente, bem mesmo, para que não haja dúvida em hipótese nenhuma do que nós estamos falando, ok? Romanos 14, 9 e 2. Romanos 14, de 9 a 12. Ele diz: foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Lembra que ele vai dividir julgar os vivos e os mortos? Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos nós, havemos de comparecer ante ao quê? Tribunal, meu irmão, de Cristo. Para quê? Para ser julgado. Porque está escrito pela minha boca, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós vamos dar conta, meu irmão. Nós vamos dar conta a Deus daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Ok? Tem dúvida ainda? 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios, capítulo de número 5, no verso 10. Ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos vamos comparecer, meu querido, diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja,
Você vai receber pelo bem feito ou pelo mal feito, pelo que você fez ou que deixou de fazer. Você vai ser julgado por isso, meu irmão. Tribunal de Cristo para galardão, não para condenação, mas para galardão. Mas você veja que quem não chegar ao tribunal de Cristo tem o tribunal do trono branco para juízo, para condenação. Vamos lá. Atos 17, 29 a 31. Atos 17. Desculpe. Atos 17. 29 a 31. Atos 17, 29 a 31. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, ou seja, ídolos construídos e feitos por mão de homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, quando você não sabia que não podia fazer isso, Deus não leva em conta a ignorância. Ora, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Chegou o momento de arrependimento, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Um dia, que dia é esse? O dia do Senhor. Os dias findos, os últimos dias. Há de julgar o mundo por meio do varão que destinou quem? Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o, quem? O varão, Cristo, dos mortos. Veja, e vai haver um julgamento. Atos 10, 40 a 42. Atos 10, 40 a 42. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. Então veja que Deus revelou não a todo o povo, mas as testemunhas, primeiro ao povo de Israel, depois aos discípulos, e depois nós, através dos discípulos, em Cristo Jesus. Ok? Então também, e a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, ou seja, nós que entramos em comunhão com ele. Você veja que hoje nós falamos em estudos passados, que hoje nós vivemos a igreja de Laodiceia, uma igreja em que Cristo, meu irmão, está do lado de fora batendo na porta, para você abrir a porta para ele entrar. Se você abrir, ele vai entrar e ceiar contigo. Então é isso, é ceiar e comer contigo, é ter comunhão contigo. Então é isso que ele está falando. E a nós que comemos e bebemos, ou seja, a nós que temos comunhão com ele, depois que ressuscitou dos mortos, nós também passamos a ser testemunhas, né, daquilo que ele traz, da mensagem que ele prega, do arrependimento, da salvação. Nós passamos também a testificar isso. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar, ou seja, ser testemunha, que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então nós já aprendemos e somos testemunhas disso, que Jesus, que morreu, ressuscitou dentro dos mortos. E hoje ele é juiz que vai julgar os vivos e os mortos. Você que estudou as festas nos estudos passados, se há de lembrar que hoje Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, né, conforme a ordem de Melquisedeque. Ele está ali, conforme Apocalipse capítulo 1, passeando no meio dos 7 castiçais, fazendo a limpeza, a manutenção das lâmpadas. Então hoje ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, o nosso intercessor, e até mesmo, em algum momento, como diz Pedro, o nosso advogado. Mas, meu irmão, no último dia ele é o nosso juiz. Ele é o nosso juiz e vai nos julgar. E vai julgar os vivos e os mortos. Então veja que há um tribunal. E para que haja esse tribunal vai ter que haver testemunhas. E é o que nós vamos falar daqui a pouco. Apocalipse 20, 4:11. Apocalipse 20, versículo de número 4. E vi tronos,
E assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja que depois do milênio vai ser posto os tronos. Esse é o famoso trono branco. Vai ser colocado tronos onde vão ser julgados, e vai fazer uma separação entre os ímpios, entre aqueles que não adoraram a besta ao longo da história, e neste momento aqui, a besta no período da tribulação e não receberam a marca. Vão ser julgados, passar pelo trono branco. 11. E vi um grande trono branco, esse é o trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Por que fugiu a terra e o céu? Porque neste momento do trono branco a Nova Jerusalém desce. Nós vamos ver agora no próximo capítulo ali de Apocalipse, no capítulo 21, a Nova Jerusalém desce e funde céu e terra. Ou seja, o Pai desce agora onde Cristo vai passar o reino para o Pai. Então vai fundir céu e terra. E esse é o momento do julgamento. Neste momento, toda a iniquidade vai ser tirada da terra. Toda. A terra vai ser restaurada, novos céus e nova terra. Então vai se formar aquilo que Deus quis desde o início, quando ele plantou um jardim no Éden. O Éden ali era fundição entre céu e terra. E o homem, pelo pecado, ele foi expulso do jardim. E essa região ficou guardada por anjos, para que o homem não mais acessasse e neste momento vivesse eternamente. Mas agora, nos últimos dias, será cumprido isso novamente. O céu será fundido com a terra. Nós vamos ter acesso a céu e terra. Lembra da escada de Jacó? Da visão em que ele viu anjos descendo e subindo? Onde a escada é Cristo que une, que funde céu e terra? Isso será realizado, meu irmão. Essa promessa, essa profecia, ela será cumprida na descida da Nova Jerusalém, ou seja, do trono de Deus. Vamos prosseguir. Então, diante disso, você vê que nós mostramos para você que vai haver um julgamento. Por isso a questão da testemunha. Mas vamos prosseguir. Então, agora vamos à lei, a qual Deus instituiu para o seu povo, a qual nos serve de sombra. Nós estamos aqui estudando sobre sombras e realidade. E já verificamos várias situações, vamos dizer assim, como maquete, a qual Deus nos mostra no passado algo, numa tipologia, em forma de sombra, para uma realidade vindoura, para uma realidade futura, como diz o escritor dos Hebreus, para os bens futuros, Não sombras, mas como os bens futuros de uma realidade cumprida em Cristo Jesus. Então, diante disso, Deus nos deu uma dica na sua lei, quando ele entregou para o povo de Israel. Ok, nós já falamos aqui sobre a questão da lei. Nós vivemos hoje uma lei moral, ela não foi abolida. Isso nos mostra que não foi abolida de forma nenhuma. Jesus ele veio, cumpriu a lei. Mateus 5,17 nos diz isso, ele não veio abrogar, ele veio cumprir a lei, ele cumpriu a lei à risca. A lei cerimonial ela foi abolida sim, porque ela apontou como sombra para Cristo, se cumpriu em Cristo. E a lei civil, nós apanhamos as sombras dela para uma realidade hoje, como é o que nós estamos fazendo agora. Deus instituiu testemunhas na sua lei para apontar para essas testemunhas ao longo da palavra, ao longo da Bíblia, ao longo da história, para que ela se cumpra em sua totalidade, em sua completude ali, quando a grande Babilônia for julgada. Mas vamos prosseguir. Deuteronômio 17:6. Deuteronômio 17:6. Veja, eu não quero ler o capítulo todo, mas aqui está falando justamente sobre julgamento, testemunha, a lei entregue para o povo. Depois você dá uma lida aí em casa, que isso é interessante.
Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Ou seja, quem descumprir a lei e for pego por testemunhas, e essa testemunha atestar a veracidade do fato, de que realmente essa pessoa que cometeu tal ato, né, ela descumpriu a lei, ela, por boca de 2 ou 3 testemunhas, ela vai morrer. Mas se não tiver 2 ou 3 testemunhas, por uma só não morrerá. Então veja a necessidade de no mínimo 2 testemunhas. Então Deus já está apontando que para o cumprimento da sua palavra, para a veracidade de tudo aquilo, né, em que ele coloca em forma de lei a ser cumprida, só tem validade se houver testemunha. Então veja que Deus não é homem e nem filho do homem para que minta. Então tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou, tudo que ele colocou em condições para que o homem cumpra, ele sabe que o homem era capaz de cumprir e ele também cumpre em sua totalidade sobre nós. Então vemos aí que 2 testemunhas, né, há um julgamento, há um veredito. Não tendo, não tem como haver condenação. Ok? Vamos lá. Deuteronômio 19:15. Deuteronômio 19:15. O teu olho o não poupará. Opa, errei, é 15. Estou lendo 13. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade. Ou seja, qualquer pecado, qualquer ação. Uma não adianta, uma não vai se levantar. Ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Ou seja, pela a boca de 2 testemunhas será cumprido então a justiça. Essa pessoa que descumpriu a lei, então ela pode ser condenada por 2 ou 3 testemunhas, ok? Então Deus deixou isso bem claro em sua lei, mostrando ali ao povo de Israel para que eles aprendessem a seguir uma lei, porque isso era uma sombra para nós, olhando para a lei, olhando para o povo, porque nós vemos a profecia, a promessa, ela vai evoluindo, ela vai criando camadas até chegar, como eu falei, no auge da profecia, que é justamente o julgamento da Grande Babilônia. Vamos lá. Vamos lá. Então veja, vocês lembram da mulher pega em adultério? Lembra quando Jesus, ali os fariseus apresentaram? Vamos lá, João 8. João 8, 3-11. Aí vocês vão entender por que Jesus não mandou apedrejar aquela mulher. Muitos acreditam que não, porque Jesus veio trazer a paz, Jesus veio trazer amor, Jesus é amor, então ele não condenaria aquela mulher de forma nenhuma, de modo nenhum ele mandaria matar a mulher. Então nós vamos entender o porquê Jesus não mandou apedrejar aquela mulher. Vamos lá? Então é de 8 a 11, de 1 a 11, né? 3 a 11, vamos lá. João 8, de 3 a 11. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Ok? E pondo-a no meio, disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato. Pegou no flagra, né? No ato adulterando. E na lei, veja só, na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então isso aqui era para pegar Jesus, era uma arapuca, né? Ou seja, uma cilada para pegar Jesus. Mas veja o que Jesus disse. Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então eles veio apresentar essa mulher, mas eles mesmos sabiam que estava faltando algo. Mas eles queriam que Jesus condenasse essa mulher. Então, para poderem condenar Jesus pelo assassinato da mulher. Então, veja só. Vamos lá. Isso dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se,
escrevia com o dedo na terra e, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra, contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então veja que interessante. Se você observar a lei de Moisés, se você estuda a lei, se você está inteirado, que nós temos que aprender, porque nós vamos exercitar essa lei ao longo de toda a Bíblia. A lei cerimonial para apontar, como eu falei, para a realidade, isso vai até chegar em Apocalipse, ela vai estar apontando para a realidade, é o que nós vamos ver mais à frente. Nós temos que estudar a lei, então se você sabe que quando a mulher ou o homem era pego em adultério, os dois eram apresentados diante de Deus, os dois eram apresentados diante de Deus, justamente os dois eram apresentados diante de Deus para poder ser apedrejados os dois, julgados e apedrejados os dois. Não fala somente a mulher foi pega, era só ela que ia. Não, ela não adulterou sozinha, ela adulterou com um homem, e assim vice-versa. Então os dois eram levados e apedrejados. Como Jesus falou para aqueles acusadores, primeiro eles trouxeram só a mulher. Cadê o homem? A mulher foi pega em adultério. Estava lá a mulher e não tinha o homem. E Jesus falou: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, até porque quem a condenava, os primeiros a lançar as pedras eram justamente as testemunhas que atiravam as primeiras pedras. Então quem aqui ia tirar as primeiras pedras? Se aquele ato ali estava incoerente com a justiça, pois não estava completo, não tinha as duas testemunhas. E não tinha as duas testemunhas por quê? Porque estava faltando o homem que adulterou com a mulher. Então, lógico que não ia aparecer as duas testemunhas, porque aí quem iria estar infringindo a lei já não ia ser Jesus, já ia ser eles mesmos, que iria apedrejar uma mulher sem ter ali todos os fatos apurados e, inclusive, os dois autores, os dois réus juntos, para que ocorresse a condenação. Então, eles saíram fora. E Jesus, então, de forma nenhuma ia mandar matar a mulher, até porque ele estava só, não teve testemunha, ninguém ficou, e ele, claro, aí sim ele exerceu a graça depois disso, depois de cumprir a lei, ele perdoou ela, e falou para ela não pecar mais. Mas mesmo que ela tenha pecado, ele entendeu, ele perdoou ela, para que ela prosseguisse. Mas primeiro Jesus cumpriu a lei. Vamos lá em Mateus 5,17. Mateus 5,17. Então veja. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir a lei. Cumprir a lei. Por quê? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra, olha, duas testemunhas, céu e a terra, várias vezes eles colocam o céu e a terra como testemunho, o próprio Deus, no Antigo Testamento, ok? Até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Talvez ele não vai tirar nada da lei. Mas qual é a lei que ele está falando? A lei moral. Porque a lei cerimonial ele já estava cumprindo ela no seu próprio corpo. Então veja, ele está falando de uma lei moral. Até que a terra e o céu passem, não será tirada. J é o iota, e o tio é uma das menores letras do alfabeto hebraico. São sinais, são menores que tem. Nenhum deles será tirado. É como se Deus estivesse falando assim, Jesus estivesse falando a nossa linguagem, o português.
nenhum ponto e nenhuma vírgula será tirado da lei, nenhum, até que o céu e a terra se passe, ou seja, até que se cumpra todo o plano de redenção, todo o propósito e plano de Deus se cumpra, não é tirado nenhum ponto e nenhuma vírgula, é isso que ele quer dizer. E ele disse que veio cumprir, ele não veio destruir, não veio abrogar de forma nenhuma a lei. Muitos que dizem que a lei foi abolida estão completamente equivocados. Tem que dar uma estudada mais um pouco. Eu sempre gosto de falar. A lei, 613 preceitos, mandamentos, estatutos, se resumiu em 10 mandamentos. 10 mandamentos Jesus veio e resumiu em 2 mandamentos. E eu digo para você que ele endureceu mais a lei moral do que ele aliviou. Eu gosto de falar isso, repetir para ficar bem na cabeça do irmão. Ele, antigamente, na lei, se você adulterasse, você era morto, apedrejado. Agora não, ele disse, se você olhar para uma mulher e tiver a intenção no seu coração, você já adulterou. Isso não é endurecimento da lei? Eu creio que é endurecimento da lei. E muitos pregam uma graça irresponsável, levando pessoas a pecarem, pensando que não tem que tomar um posicionamento de uma nova vida, de uma nova criatura. Paulo diz, Coríntios 5, 17 diz o quê? Ele diz que uma nova criatura, para você ser uma nova criatura, você que está em Cristo agora é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. Será que passaram mesmo? Ou você ainda carrega debaixo do braço os seus pecadinhos de estimação? É isso que nós estamos falando, meu irmão. Então Jesus veio e cumpriu a lei. Nós estamos aqui para cumprir essa lei. Por quê? Nós vamos ser julgados, meu irmão. Mostrei atrás agora. Tronos, onde vai haver julgamentos. E para isso, meu irmão, vai ter testemunha. Por isso nós estamos falando da testemunha. Para que realmente esse julgamento não dê brecha. Não tem brecha nenhuma no julgamento de Deus para recorrer. Não tem brecha nenhuma. E nós vamos ver quem são essas duas testemunhas ao longo desse estudo. Mas vamos prosseguir mais um pouco. Vamos prosseguir mais um pouco para a gente... Vou finalizar ele daqui a pouco para a gente dividir esse estudo em mais partes, tá? Porque eu quero falar mais e quero falar... Não esgotar o assunto, porque é impossível esgotar o assunto. Mas para tentar aprofundar um pouco mais, pegar uma base para a gente começar a apontar isso para o candelabro no final, ok? Vamos ler Apocalipse 11, de 1 a 4. Apocalipse, capítulo 11, verso de 1 a 4, é onde justamente falam das duas testemunhas. E muitos acreditam que este é o único capítulo, esse único capítulo que fala das testemunhas de Deus ao longo da Bíblia. Diz que não tem como interpretar. Por quê? Porque só fala das testemunhas neste capítulo. Não. Se você tem esse pensamento, nós vamos ver que você está equivocado. Porque nós vamos tratar das duas testemunhas de Deus lá de trás. Nós vamos mostrar na próxima aula, no próximo estudo, que as testemunhas são mencionadas Deus do início. Vamos lá. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Bom, aqui tem dupla interpretação. Quem conhece os estudos do canal sabe muito bem. Nós estamos falando de um templo físico e de um templo espiritual. Não vou entrar em detalhes aqui para não alongar o estudo, ok? Se tem dúvida, vai atrás nos vídeos no canal que você vai entender o que eu estou falando. E deixa o átrio, que é o nosso corpo, que é o átrio externo do templo físico, que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses. Lembra ali de Daniel? Tempos e metade de um tempo. 1260 dias, inclusive vai falar aqui agora. E darei poder às minhas duas testemunhas. Darei poder às minhas duas testemunhas. Aí muitas pessoas pensam, que são duas pessoas, mas vamos lá, mas tudo aparenta ser. Mas quando você não conhece, quando você não tem intimidade com a palavra de Deus, no início você então pensa que realmente são duas pessoas. Mas nós vamos mostrar para você quem são essas duas testemunhas.
E profetizarão por 1266 dias. 1260 dias vestidos de pano de saco. Ou seja, esse 1260 dias é a mesma coisa de 42 meses. Tempos e metade de um tempo. Então veja que são revelações que Deus deu, né, de formas diferentes, mas que levam para o mesmo resultado. Então você tem que conhecer Daniel para saber o que nós estamos falando aqui, ok? Se não conhecer Daniel, você não conhece Apocalipse. Se você não conhecer Levítico, Hebreus, você não conhece Apocalipse. A lei, você não conhece Apocalipse. Vamos lá. Então estas são as duas oliveiras. Veja. Então as duas testemunhas, preste atenção, meu irmão. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais. Então veja que as duas testemunhas são duas oliveiras e são dois castiçais que estão diante de Deus na terra. Depois, mais à frente, na outra parte, nós vamos ler o resto do capítulo 11 para mostrar que há mais testemunhas aqui além das duas, ok? Não é o momento agora. Então veja que eu quero que você grave isso na sua mente, eu quero que você pegue isso e frise que as duas testemunhas são as duas oliveiras. Quem estudou ali sobre as duas casas de Israel lá atrás já sabe o que eu estou falando. Mas você, meu irmão, que não sabe o que eu estou falando, quem é a oliveira, quem são as oliveiras, lembra ali de Romanos capítulo de número 11, onde Paulo fala de uma oliveira boa e de uma oliveira brava? Ele fala de uma oliveira natural, de um zambuzeiro, um vai ser enxertado na outra. Só estou te dando uma palhinha. Quem são essas duas oliveiras e os dois castiçais? Vamos lá. Vamos prosseguir. E é interessante que eles estão diante de Deus na terra. Quando eu falei ali do tabernáculo, né, no passado, no estudo passado, eu falei que no caminho para se chegar ao lugar, o Santo dos Santos, você entrava, tinha um lugar santo, onde tinha então o candelabro, que era para iluminar o caminho, veja só, para iluminar o caminho, e a mesa da proposição, né, ali na frente, onde tinha os 12 pães, representando as 12 tribos, e aí sim o altar de ouro, né, e o lugar santo dos santos, onde estava a arca, a glória de Deus, que era manifesta na tampa da arca, né, ou seja, ali no meio dos querubins. Então veja que esse candelabro ele estava diante da mesa e aí diante da entrada dos santos, diante de Deus. Mas vamos lá. Vamos prosseguir então essa questão. Você já entendeu, né? Então você entendeu que as testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais. Então veja, eu coloquei aqui, são vários desenhos desses na internet que tem. Peguei isso aqui só para a gente exemplificar. Se você entender aqui, ó, duas oliveiras, certo? Duas oliveiras. Aqui nós temos um castiçal completo. Nós temos duas oliveiras com dois canudos, vertendo o azeite para um vaso. E do vaso, 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas. Não entendeu nada? Realmente não dá para entender se a gente não lê Zacarias capítulo 4. Vamos lá. Temos que ler esse capítulo todo, meu irmão, senão você não vai entender o que são as duas oliveiras, os canudos, o vaso e o castiçal aqui neste momento, ok? Eu quero que você frise o que nós lemos ali em Apocalipse capítulo 11, ok? São as duas oliveiras e os dois castiçais. Vamos lá. Zacarias 4, né? De 1 a 4. De 1 a 14, né? Zacarias capítulo de número 4. É justamente a visão do candelabro de ouro. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Ele me disse, que vês? Ou seja, que vês, Zacarias? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite. Aqui no cimo, é em cima, na parte superior, ok? Na parte superior, com as suas 7 lâmpadas. Então veja que ele está vendo um castiçal, e ele está vendo acima do castiçal um vaso de azeite. Lembra do desenho aqui? Tá vendo? Um vaso
né, está acima do candelabro, ok? Acima do castiçal, com 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta na parte superior tinha 7 canudos. Então veja, as lâmpadas, 7 lâmpadas, lembra que as lâmpadas representam as 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, né, percorrem a terra. Então as 7 lâmpadas, e são 7 canudos que saem do vaso, um para cada lâmpada. Vamos lá. E por cima dele, do vaso, do candelabro, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Uma oliveira acima, né, que ela é maior, ou a outra, uma à direita, outra à esquerda. Elas estão fazendo o quê? Vertendo azeite para o vaso. Vamos lá. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que é? O que é? E eu disse: Não, Senhor meu. Respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, uma paradinha aqui. Essa profecia ela tem dupla interpretação. Você vai perceber que ela está nos apontando, ela como sombra está nos apontando para o Apocalipse. Mas neste momento, Zacarias estava trazendo uma profecia para Zorobabel e Josué, ou Josué, como alguns chamam. Josué era o sumo sacerdote, não aquele Josué que libertou o povo lá, é o Josué, o Josué, sacerdote, e Zorobabel era o líder político, os dois aqui, né, onde Zorobabel estava representando aqui o próprio Cristo. Então essa visão estava sendo para Zorobabel e Josué, as duas testemunhas da época, porque aqui estava havendo uma reconstrução da casa de Deus. Quem lê o restante do capítulo todo, nós vamos entender que está sendo reconstruída a casa de Deus por Zorobabel e por Josué, ou Josué, as duas testemunhas. Então esta revelação ela tem dupla interpretação. Você vai captar, você vai entender agora, ok? Vamos lá. Então ele disse que não tinha entendido, né? Não tinha entendido, e aí esta palavra a Zorobabel. Vamos lá. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça e graça a ela. Essa pedra aqui vai ser Cristo no futuro. Então veja, quem és tu, ó monte grande? Lembra lá em Daniel que vai vir uma pedra que vai bater no pé da estátua, uma pedra não cortada por mãos humanas, e vai destruir toda a estátua, e vai todos os montes da terra vão virar um só monte, que é Cristo. Então veja que está apontando para essa pedra, Cristo, que vai destruir o mundo, ou destruir os ímpios num só dia, restaurar o reino também num só dia, essa pedra. E se você for na profecia ali, na pregação de João Batista, precursor de Cristo, ele também, na hora que ele estava preparando o caminho, ele fala que os montes serão rebaixados, ou seja, os montes serão aplainados e os vales aterrados, ou seja, na vinda do reino, na vinda de Jesus, será justiça eterna, tudo será nivelado no reino milenar. Então os montes, ele quer dizer que tudo vai ter justiça eterna, na questão de nivelamento social, né? Nivelamento social, nós seremos tudo em uma condição só no reino milenar. Montes rebaixados e vales aterrados. Mas vamos lá, é só para pegar o gancho aqui para a gente aproveitar a palavra aqui. E a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Veja, Zorobabel está fundando a casa, que representa Cristo. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque por quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. O prumo, para quê? Para trazer o juízo. Prumo é para você aprumar uma parede, para ver se ela está errada, se ela está torta, se ela está fora de prumo ou não, se ela está torta. Então ele vai aprumar, vai ver se tem prumo. Então o prumo na mão de Zorobabel são 7 olhos. O que são 7 olhos?
Você lembra quando estudamos no estudo passado? Que vimos os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas ali em Apocalipse capítulo 3, verso 1. Vimos também no próprio Zacarias capítulo 3, 9, uma pedra de 7 olhos, ou seja, Cristo representa a pedra, né? A pedra representa Cristo e Cristo tem 7 olhos. 7 olhos são as 7 lâmpadas. 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus são as 7 igrejas. Você lembra? Se você não está entendendo o que eu estou falando, volte novamente ao estudo passado e dá uma recapitulada nele, que você vai entender o que nós estamos falando. Tudo é linkado, meu irmão. Então, são os 7 olhos. Esse prumo na mão de Zorobabel são os 7 olhos, ou seja, os 7 Espíritos de Deus, do Senhor, que discorrem por toda a terra. Então são 7 Espíritos de Deus que estão diante da terra, né? É interessante isso, diante de toda a terra. Então vamos lá, não vou repetir, eu ia repetir a questão dos 7 Espíritos de Deus, que está ali em Isaías capítulo 11, verso de 1 a 2, ia falar ali de Apocalipse capítulo 1, verso 4, onde fala dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono, né, e dos 7 olhos que percorrem toda a terra, tá tudo em Apocalipse. Por isso que você tem que entender o que nós estamos falando. Falei mais e disse que são as 2 oliveiras à direita, né, do castiçal e à sua esquerda. O que são? Está perguntando. Falei mais e disse-lhes. Que são as 2 oliveiras? À direita do castiçal e à esquerda. Então, o que é essas oliveiras? O que elas representam? E falando-lhe outra vez, disse que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si ouro. Aqui a palavra aqui é azeite de ouro. Por quê? Se você for aqui, ó, as 2 oliveiras têm 2 tubinhos, 2 canudos que vertem, que alimentam, que mandam azeite para o vaso. Então as 2 oliveiras mandam azeite através do tubo de ouro. Mandam azeite que inclusive é azeite de ouro, azeite de alta qualidade. Vamos lá. E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Ainda bem que Zacarias não sabia, né? E assim Deus deixou bem explicadinho para ele e, consequentemente, explicadinho para nós também. Então hoje nós já entendemos quem são as 2 oliveiras, quem são os castiçais, o que são os canudos, o que é o vaso de azeite, o que é o azeite. Você não entendeu ainda? Mas vai entender, meu irmão. Então ele disse, estes são os 2 ungidos. O que significa ungido, meu irmão? Quando você recebe uma unção com óleo, esses 2 ungidos estão recebendo azeite, estão sendo mantidos acesos. Lembra do primeiro estudo, onde as pessoas ali em Atos receberam, né, o derramar do Espírito Santo e foram acesos? Porque receberam o Espírito Santo e o azeite representa o Espírito Santo. Então ali eles receberam a unção, receberam o azeite e se manteram acesos. Então aí justamente esses que estão ali são os 2 ungidos, as 2 testemunhas, as 2 oliveiras são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então veja, as 2 oliveiras representam os 2 ungidos, as 2 testemunhas que mandam, que vertem azeite para um depósito, para que abasteçam as 7 lâmpadas. Então, 2 ungidos, 2 testemunhas vão abastecer a menorá, ou candelabro, ou castiçal. Deu para você entender? E aí, quando você volta em Apocalipse 11, você vai ver que está falando de um castiçal. Vamos lá de novo. Você volta em Apocalipse capítulo 11. Você vai ver que falou, e darei, né, poder minhas 2 testemunhas profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Então eles vão profetizar no primeiro período da tribulação, 42 meses, tempos e metade de um tempo, eles vão profetizar pela metade da tribulação, que são 7 anos. Se você não entendeu, tem que voltar para o estudo das 70 semanas e para o estudo das festas.
Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais. Vamos lá de novo. Então, duas oliveiras são as duas testemunhas, certo? E os dois castiçais. Por que ele fala os castiçais? Você lembra que aqui são 7 castiçais, são 7 lâmpadas, mas lembra que nós falamos que o castiçal realmente, ele mesmo, é o do centro. Está lá em Êxodo capítulo 25. Espera aí que você vai entender. Deixa eu soltar outro desenho aqui que você vai entender. Você lembra quando eu falei na menorá, no candelabro, que tinha 7 igrejas? Lembra que eu te dei o toque que 2 igrejas, Esmina e Filadélfia, não tinham recebido repreensão? Lembra aqui, ó, as 2 igrejas, inclusive elas estão na mesma cana, no mesmo cana, na mesma ligação. É a segunda e a penúltima igreja, lembra? Então nós temos Esmirna e temos Filadélfia. Se você não lembra, volte para trás também para o estudo das 7 igrejas. As 2 não receberam, né? Elas não foram exortadas em momento nenhum. Elas receberam elogios. Elas não foram, vamos traduzir isso para palavras mais fáceis, não foram chamadas a atenção. Deus então passeando no meio dos 7 castiçais, ou seja, Jesus passeando no meio das 7 lâmpadas, dos 7 castiçais são as 7 lâmpadas. Ele passeando no meio, ele fazia o quê? A manutenção através do Espírito, para os dias de hoje, a manutenção para manter as lâmpadas acesas. Mas tinha 2 igrejas que vão ficar responsáveis para acordar o restante das igrejas que estão dormindo, que receberam repreensão, que Jesus exortou elas a se arrependessem, porque sempre ia perder algo. Então veja, essas 2 igrejas que não receberam repreensão também representam as 2 testemunhas. E elas representam as 2 oliveiras. E elas representam os 2 castiçais que estão diante de Deus. Ou representam os 2 castiçais a qual Jesus está passeando no meio. Outro desenho aqui acho que vai ficar mais fácil, outra gravura. As 2 receberam mais fogo e mais azeite. Lembra deste desenho que eu demonstrei? Que Jesus aqui, com vestes talares, como um sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, vestido de branco, com aqui um cinto de ouro, rosto como de fogo, os olhos, espadas saindo da boca, pés de latão reluzente, ali fazendo a manutenção dos 7 castiçais, lembra? Dos 7 castiçais. Então tem 2 castiçais desses aqui, meu irmão, que não receberam repreensão. Foram quem? 2, e eles são representados pela igreja Esmirna e Filadélfia. Então, nós vamos ver mais à frente que essas 2 igrejas representam no candelabro as 2 testemunhas, que são as 2 oliveiras, que fazem o quê? Que lá no passado, na visão de Zacarias, para Zorobabel, que era sombra, apontando para uma realidade em Apocalipse, são as 2 oliveiras que vão verter, que vão mandar azeite para o resto, ou seja, para a menorá completa. Então veja que Esmirna e Filadélfia mandam azeite para o restante das igrejas. Jesus, passeando, já mostrou para a gente quem vai ser as testemunhas nos últimos dias. Mas ainda não ficou claro quem são as 2 testemunhas. Mas já está começando a clarear. Quem estudou festas de Deus, ou seja, tempos determinados, quem estudou as 2 casas de Israel, já sabe o que eu estou falando. Quem são as 2 testemunhas? No próximo estudo, nós vamos então buscar lá atrás, Deus mostrando quem são as testemunhas até chegar no Apocalipse. Porque agora eu já te mostrei a representação em forma de figura quem são elas. Elas são em forma de 2 oliveiras, em forma de 2 castiçais, em forma de 2 igrejas. Ok? Então vou parar por aqui para o estudo não ficar muito grande. Espero que você, se você não entendeu, vá e volte algumas vezes, leia os textos devagar, preste atenção para a gente dar um prosseguimento
para você não ficar meio perdido, ok, irmão? Então, fica na paz. Glória a Deus. Eu te peço que, se você gostou, dá um joinha, dá um like para que o vídeo possa, né, ter relevância aí no YouTube, para que mais pessoas também possam participar dessa revelação. Obrigado. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo, ok? Fica na paz, meu irmão. Amém. Glória a Deus.